Sejam bem-vindos a mais uma live aqui do nosso canal. E lembrando, esse canal é para falarmos de negócios, negócios na área de perícia. E se você é um perito, já atua com perícias, está começando agora ou vai começar a trabalhar com perícia, você chegou no canal certo. Aqui eu não vou ensinar técnica, eu vou ensinar a parte de marketing, a parte comercial. Se você é perito, tenho certeza que essas dicas comerciais, eu tenho certeza que vão te ajudar muito no seu dia a dia pericial. E lembrando, essa nossa live está sendo transmitida pelo Instagram e também pelo nosso canal do YouTube, Márcio Montesani. Se você não é inscrito, depois que terminar essa live, vai lá para o canal do YouTube, se inscreve, porque tem muitas lives e cada live tem uma dica de negócio. Cada live nós estamos falando sobre negócios na área de perícia. E a proposta é te ensinar como vender, como divulgar seu trabalho, como divulgar você, fazer um marketing pessoal, porque se o mercado não sabe que você existe, como que ele vai bater na sua porta? Se o mercado não sabe aonde que você está e não sabe qual a sua especialidade, como que ele vai te encontrar para que possa te contratar? Então, essa é a proposta dessa live. Muitas pessoas acabam assistindo depois, por isso que ela fica gravada aqui no Instagram e também fica gravada no nosso canal do YouTube, Márcio Montesani. Então, vamos lá ao tema de hoje. É um tema muito recorrente. Muitos peritos acabam fazendo uma reclamação para mim. Poxa, Márcio, o pessoal acha caro a perícia. O pessoal não contrata os nossos serviços porque acha que é caro. E esse tema eu quero abordar hoje com você. Perícia é cara ou tem pouco valor agregado? Eu quero que você faça uma reflexão sobre esse tema. Ela é cara ou tem pouco valor agregado? E antes de começar, eu vou te fazer uma pergunta. Você sabe vender? É isso mesmo. Você sabe vender? Muitos vão falar, mas perícia não é mercadoria. Perícia não é uma mercadoria para eu ficar vendendo, mas é um serviço. Você é um profissional especializado que você tem que aprender a comercializar um serviço, porque perícia é um serviço especializado. Ou eu já vi algumas pessoas falando, eu sou um especialista, eu não vou me rebaixar, não vou aprender a vender. Não é mercadoria que eu vou ficar vendendo. E é um grande erro, porque se você não sabe comercializar o serviço no qual você é especializado, você não vai ter grandes demandas de trabalho. Você vai ter muitas oscilações de faturamento se você não sabe ou nem busca por desenvolvimento na área de vender. Então, o que eu tenho para te falar é: perícia se vende sim. Você tem que aprender a comercializar, você tem que aprender a vender o seu trabalho. Legal? Então, esse é o principal ponto que você tem que fazer uma reflexão. Perícia se vende. Perícia é um serviço que pode ser comercializado. Agora, existe uma outra pergunta que é muito recorrente. E quando eu falo dos pilares para consolidar seu trabalho pericial, para te consolidar como um especialista no mercado, você tem que entender sobre o mercado. E aí vem a pergunta: o que o mercado precisa? Qual a sua especialidade na área de perícia? Esse nosso canal é para qualquer especialidade na área de perícia. Qualquer tipo de perito pode estar aqui no nosso canal e certamente vai aprender sobre esse mundo de negócios, esse mundo de marketing. Então vem a pergunta: o que o mercado que você atua precisa? Então você tem que entender o que esse mercado tem de problema. Qual é a necessidade, qual é a dor que o mercado que você atua tem? Porque com isso você consegue encaixar exatamente o tipo de trabalho que esse mercado precisa. E quando você
entende o que o mercado precisa, você consegue ajustar o seu serviço para oferecer exatamente a solução para o problema que ele tem. Então, esse que é a grande sacada. Quando você começa a entender esse mercado que você atua, aí sim, você começa a desenvolver um trabalho, uma linguagem, uma comunicação que atende o seu cliente. Por exemplo, perícia na área grafotécnica. Ah, eu vou trabalhar para bancos. Poxa, banco pode ter problemas em assinaturas, em contratos, seguro de vida, né? O banco não reconhece essa assinatura, o cliente diz que assinou e o banco diz que não assinou. Então, se você entende que essa é uma possível necessidade desse nicho de mercado, você vai alinhar sua comunicação e vai saber exatamente o que oferecer para esse nicho de mercado, porque você sabe exatamente o que ele precisa. Se você atua com perícia em acidentes de trânsito, uma transportadora, ela tem acidentes, ela pode se envolver num acidente, vai ter um processo criminal, trabalhista, um processo civil. Então, qual é a dor dela? Ela sempre perde muito dinheiro quando tem processos judiciais envolvendo acidentes. Então, se você é um perito em acidentes, você tem como oferecer um serviço que vai possibilitar uma melhor defesa dessa empresa. Em muitos casos, essa empresa vai ganhar um processo em função do seu trabalho. Agora, você é um perito médico. Hoje em dia tem muito erro médico. Então, seja, essa pessoa talvez precise de um perito para ingressar com um processo. Então, olha como é importante você entender o que o mercado que você atua precisa. Então, isso que é muito importante. Quando você entende o mercado, você começa a desenvolver um trabalho mais alinhado com essa necessidade. E aí vem outra pergunta, que tem uma relação direta com o estudo do mercado que você atende. Por que eles te contratariam? Por que eles vão te contratar? Porque quando você entende o porquê que eles vão te contratar, é justamente você estabelece um canal de comunicação, porque quando você entende isso, a sua comunicação, quando você oferece o serviço, é alinhado exatamente com a necessidade dessa empresa, dessa pessoa que precisa de um trabalho pericial. Então, entenda, por que eles te contratam? Por que eles precisam de um perito? Então, quanto mais você estuda o seu cliente, o nicho de mercado que você vai atuar em perícia, o mercado que vai te contratar como perito, quando você entender qual a dor, qual a necessidade real que esse mercado tem e que justificaria a contratação de um perito, certamente você estabeleceu essa ponte de comunicação entre a demanda de trabalho e o especialista que pode oferecer esse trabalho. Então isso que é muito importante. Conheça o mercado que você vai atuar como perito. Você que está aqui me acompanhando pelo Instagram, você que está aqui me acompanhando pelo YouTube, faz sentido isso que eu estou falando para você? Faz sentido você conhecer o mercado, conhecer essa necessidade desse mercado e com isso você alinhar a sua proposta, você alinhar a sua comunicação com esse público-alvo? Faz sentido? Comenta aqui. Você que está aqui no Instagram, você que está aqui no YouTube acompanhando. Faz sentido? Agora, você começa a ter uma demanda maior de trabalho quando você se torna a solução dos problemas. Lembra que como perito nós somos especialistas num determinado assunto. O perito ele é um especialista numa matéria. O perito ele é um especialista numa área. E como você é especialista, o que você vende? Você presta um serviço com base na sua especialidade, que nós chamamos de perícia. E a perícia, ela objetiva resolver um problema. No mundo técnico, mas é uma resolução de problemas. Então, quando você se torna a solução dos problemas, certamente você subiu um patamar. Porque quando ele vai te contratar, ele sabe que você vai resolver esse problema que ele tem.
ele sabe que com seu trabalho pericial, ele vai conseguir se defender de um processo na justiça. Ele sabe que com seu trabalho vai evitar que ele vá para a cadeia, porque pode ser um processo criminal. Então, o seu trabalho pericial vai resolver um problema muito grave desse seu cliente, desse mercado que você atua. Então, esse que é o ponto. Quando você se torna a solução dos problemas, você pode ter certeza que o seu trabalho tem um valor agregado muito grande, tem um valor muito grande aos olhos de quem vai te contratar. Então, isso que é muito importante. Você, você só consegue se tornar a solução dos problemas quando você entende a necessidade do seu mercado. Quando você entende por que esse mercado te contrata. Quando você entende por que esse segmento de mercado precisa de uma perícia. Então, quando você entende isso, você apresenta um serviço que vai resolver o problema dele. E aí você se torna a solução do problema. Outra questão é o fato de você entender essa necessidade, você começa a ter elementos mais consistentes para elaborar uma proposta comercial. Porque muitas vezes o valor de perícia no mundo extrajudicial, o valor de perícia no mundo de assistente técnico, o valor de perícia nesse mundo que não é da perícia judicial, ele não é um valor tabelado, não tem uma tabela de preço. Então, quando você vai dosar seus honorários para esse tipo de atuação, você vai. A dosagem tem uma relação direta com quanto de problema você vai resolver para o seu cliente. Qual é o tamanho do problema que ele tem? Uma coisa é um processo civil, que tem um valor financeiro que, se você perder, você tem que pagar. A outra é um processo por homicídio doloso, em que muitas vezes a perícia vai provar a sua inocência. Então, o que está em jogo? Sua liberdade. Esse que é o grande detalhe. Num processo criminal é sua liberdade que está em jogo, num processo civil é parte financeira. E você sabendo exatamente desse problema, dessa dor que o seu cliente tem, o seu trabalho começa a subir de patamar. Ele tem muito valor. Não tem preço. Se o seu trabalho me livrar da cadeia, não tem preço. Se seu trabalho fizer com que eu consiga me defender e não pagar essa indenização de R$1 milhão, quanto custa? Qual é o valor que tem esse seu trabalho? Qual é o valor? Então, o que está em jogo é você conseguir dar valor ao seu trabalho, porque aí o preço é uma mera formalidade. Ele não vai achar que é caro o seu trabalho porque ele encontrou valor no que você vai fazer. Faz sentido isso para você? Você que está aqui no Instagram, você que está aqui no YouTube, faz sentido para você? Quando você consegue vender valor, o preço é o que menos interessa. É o que menos interessa. Porque se ele está pedindo desconto, se ele está falando que o seu trabalho é caro, que esse valor é um absurdo, significa que ele não enxergou valor em você, ele não enxergou valor no trabalho que você mandou uma proposta. Então, essa é a reflexão que você tem que fazer. Se ele está achando tudo caro, ele não achou valor. Então, ele não está errado. Esse é o ponto. A gente pode enxergar num primeiro momento que essa pessoa é um chorão, fica pedindo desconto. É uma linha de pensamento. Só que existe uma outra linha de pensamento que vai te gerar você tem que ter uma reflexão sobre isso. Que ele talvez não tenha encontrado valor. Se ele não encontrou valor em você ou no seu trabalho, ele vai achar que esse trabalho está caro. Então, o preço começa a pesar muito mais nesse processo de negociação. Então, essa live de hoje, eu espero que gere uma reflexão para você. Para você que está nos acompanhando aqui no Instagram, ou você que está assistindo aqui no YouTube.
Márcio Montesani, gerar uma reflexão. E essa reflexão parte, muitas vezes, de uma reunião que você faz com essa pessoa. Essa reflexão parte de uma proposta que você encaminha. A proposta tem que deixar muito claro, de forma muito clara e evidente, o quê? Que você tem muito valor, que o seu trabalho tem muito valor e vai ajudar ele a resolver esse problema. Porque quando você conseguir transmitir isso, ele já começa a não achar caro o seu trabalho. Ele já começa a achar que esse trabalho realmente vai resolver o problema que ele tem naquele momento. E você tem que entender e estudar qual é esse problema. Será que esse trabalho vai livrar ele da cadeia numa esfera criminal? Será que esse trabalho vai fazer ele economizar R$ 1 milhão porque é um processo que ele está sofrendo? Ou será que ele vai, por exemplo, é um processo que ele está buscando um ressarcimento, né? Ele está buscando um ressarcimento, e aí? De repente ele está buscando um ressarcimento de R$ 1 milhão, R$ 200 mil. Então, ou seja, o seu trabalho vai aumentar as chances, vai potencializar o processo e vai potencializar a chance dele ganhar muito dinheiro. E se ele enxergar que esse seu trabalho é a principal ferramenta que vai auxiliar ele a receber essa indenização, pronto. O seu trabalho começa a ter mais valor. Faz sentido isso? Faz sentido isso para você? Alguém aqui já teve alguma experiência de acharem que seu trabalho é caro? Ah, essa perícia é muito cara. Você que está no Instagram, comenta aqui. Você que está no YouTube, também comenta aqui. Já acharam que seu trabalho é caro? E se isso aconteceu, faz uma reflexão. Será que eu consegui transmitir valor para essa pessoa, para essa empresa? Será que quando ele olhou para mim, ele entendeu que, poxa, eu vou realmente ajudar ele a resolver esse problema pontual ou esse problema frequente? De repente, essa empresa pode ter demandas frequentes de um trabalho e precisa de um perito com frequência. Eu atuo em alguns segmentos, transportadora, empresas de ônibus, seguradoras, locadoras, que são segmentos que têm demandas frequentes. Tem trabalhos recorrentes, ou seja, tem empresas que têm trabalho todo dia, tem empresas que têm trabalho toda semana, todo mês. Então, ao passo que eu entendi exatamente quais problemas essa empresa tem, e eu consegui mostrar para essa empresa que o núcleo de perícias, que é essa empresa que eu atuo com perícia, que eu tenho, né, empresa de perícia, ela consegue resolver esses seus problemas. E quando ele entendeu isso, ele começou a enxergar valor no meu trabalho. Ele começou a enxergar valor nos nossos trabalhos periciais. E com isso, o preço ficou secundário. Claro, vai ter sempre uma negociação, vai ter sempre uma tentativa de ter um desconto. Isso faz parte do processo de negociação. Mas uma coisa é, o desconto está sendo pedido por fazer parte de um processo de negociação, ou o desconto está sendo pedido por ele não enxergar valor em você ou no seu trabalho. Isso que você vai ter que refletir, você vai ter que analisar, porque com isso você começa a reforçar esse outro lado, tá? E o grande detalhe, né, que você tem que fazer uma reflexão, você que é um perito novo, você que é um perito que está começando agora, ou mesmo você que já é um perito, que já atua há um tempo e você percebe que o seu negócio está travado, a partir do momento que você decidiu que vai atuar como perícia, e eu digo isso até com conhecimento de causa, né? Porque esse ano, só com essa minha empresa, essa empresa completa 22 anos. E a gente já está beirando aí 16 mil laudos. Então a gente já passou por todas as fases. Só que tem uma fase que a gente nunca chegou ao fim. É a fase do aprendizado. O perito, ele tem necessidade de se desenvolver nos pilares. Em 4 pilares que eu já falei em lives anteriores. Se você não assistiu, vai no canal do YouTube, se inscreve no canal Márcio Montesani
e tem várias lives. Cada live é um aprendizado. Eu tenho certeza, se você assistir todas as lives, certamente você vai ter um conteúdo muito mais rico do que muito curso que você já deve ter feito e pago por isso. E lá é de graça. Mas o pilar do conhecimento é um pilar que você vai ter que estudar com frequência. Sempre, sempre. Não adianta você falar, fiz um curso, não preciso mais. Não, existe uma evolução técnica da área que você atua. Então, você precisa se atualizar. Porém, e eu digo isso com conhecimento de causa, a maioria dos peritos jamais fez um curso na área de negócios, jamais fez um curso na área de marketing, na área de internet, saber usar as ferramentas de internet, saber prospectar na área de negócios, na área de negociação. Eu duvido, a maioria não fez. E nem passa na cabeça em fazer um curso desse. Mas passa na cabeça em desistir, porque o negócio está travado. Pensa em desistir porque acha que escolheu a profissão, a área errada e eu fiz curso, eu gastei e não tem trabalho. Então, só que o problema não é com a área pericial. Tem demanda, tem muita demanda. O problema talvez esteja em você, que falta justamente, você trabalhou forte nesse pilar de conhecimento para se tornar um perito, um especialista nessa área que você escolheu. Você trabalhou forte e vem trabalhando. Talvez você comprou livros, mas você esqueceu de um outro pilar que é tão importante quanto o pilar do conhecimento. Como que vão saber que você é especialista? Como que vão saber que você presta serviço nessa área? Você está aqui de forma passiva, esperando. Isso não é tão simples. Você sabe fazer uma prospecção ativa, né? Esse é o grande detalhe, né? Esse que é o grande detalhe. Como que você parte para ativa? Certo? Então, se esse assunto te interessa, se você quer cada vez mais aprender sobre negócios na área de perícia, sobre marketing, aguarde. No início do próximo mês, vamos estar lançando o programa mais completo de negócios de marketing para você, perito. Tenho certeza que não tem nada parecido no nosso país. Foi um programa que eu consolidei técnicas, ferramentas, dicas. É um consolidado de mais de 22 anos de atuação como perito. Então, eu coloquei toda a minha experiência nesse programa. Então, ou seja, um simples programa concentrado. Eu tenho certeza que você vai poupar, vai ter um atalho muito grande, não vai precisar esperar a completar mais de 20 anos de atuação aí nas costas para começar a ter sucesso. Eu quero que você dê seta e percorra esse atalho que eu vou estar oferecendo para vocês. Se você tem interesse, quer saber um pouquinho mais, manda aqui no meu direct uma informação que você quer saber sobre esse programa. Ou me acompanha aqui nas redes sociais que certamente você vai estar sabendo mais sobre isso. Então, essa nossa live de hoje, perícia é cara ou tem pouco valor agregado? Faça uma reflexão de tudo que eu falei hoje. Quando você mudar o seu mindset, quando você mudar a sua mentalidade e quando você começar a enxergar mais para outras frentes, você vai perceber que se o seu cliente está achando que está caro, significa que ele não encontrou valor em você e ele não encontrou valor no que você está oferecendo. Então, esse que é uma dica. O segundo pilar é conheça seu cliente, conheça o seu mercado, o nicho de mercado que você vai atuar. Quando você começar a conhecer muito bem, você vai entender exatamente por que ele te contrata. Qual o problema que ele tem que necessita de um trabalho pericial, necessita de um especialista. E quando você descobrir isso, essa é a receita do sucesso. Você sabe o que ele precisa, você tem o serviço a oferecer, e aí você vai para o terceiro pilar. É essa comunicação, essa ponte que chega do seu cliente até você. Você estabelece essa relação. E aí ele sabe que você é a pessoa mais indicada e que tem um serviço especializado que vai resolver esse problema que ele tem. Faz sentido? Então, quando você entender essa receita,
tenho certeza que o seu negócio começa a prosperar numa velocidade muito maior. Você saiu da passividade e partiu para uma prospecção muito mais ativa, um comportamento muito mais ativo. Esse que é a grande sacada do negócio, do mundo dos negócios na área de perícia. Então é isso. Se você entrou agora, essa live vai ficar gravada aqui no Instagram. Se você está conhecendo agora os trabalhos aqui desse canal, vai para o YouTube, Márcio Montesani, se inscreve nesse canal, porque tem mais de 30 lives específicas de negócio. Negócios na área de perícia. E aí eu tenho certeza que esse assunto, se você quiser aumentar seus ganhos na área de perícia, tenho certeza que eu tenho muito a contribuir com você. Então é isso aí. Obrigado pela participação sua que está aqui no Instagram, você que está aqui no YouTube, e nos vemos na próxima live. Um abraço.